Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar sobre a produção de textos profissionais com o Google Docs. Você já precisou criar um documento com aparência profissional? Como organizar melhor um texto? Como compartilhar documentos com outras pessoas? E existe uma ferramenta gratuita para fazer isso? No ambiente acadêmico e profissional, a forma como um documento é apresentado influencia diretamente sua compreensão e credibilidade. Então, a forma como você organiza seu texto, como você apresenta ele, ela influencia muito, tanto na vida profissional quanto na vida acadêmica. As pessoas olham muito para essa parte, como seu texto está preparado. Isso influencia diretamente a credibilidade do seu texto. Então, o que é um texto profissional? Um texto profissional é um documento elaborado de forma clara, objetiva e organizada, com o propósito de comunicar informações de maneira eficiente e adequada ao público-alvo. E quais são os benefícios? Clareza na escrita, objetividade nas informações, organizações das ideias, linguagem adequada ao contexto e correção gramatical e ortográfica. E onde encontramos textos profissionais? Currículos, e-mails corporativos, trabalhos, ofícios e memorandos e relatórios. E por que isso é importante? Um documento bem elaborado, ele transmite muita credibilidade, facilita a compreensão e ele melhora a comunicação entre as pessoas. Então, por isso que a gente tem que buscar sempre fazer um texto mais profissional, tanto se for para um trabalho de escola, tanto se for na vida profissional. Então, a gente tem a ferramenta, o Google Docs. O que é o Google Docs? Vamos conhecer melhor sobre ele. O Google Docs ele é um editor de textos online que permite criar, editar e compartilhar documentos diretamente pela internet. Quais são as principais funcionalidades dele? A criação e edição de documentos, o salvamento automático na nuvem, o compartilhamento com outras pessoas e a edição colaborativa em tempo real. E também você acessa ele tanto por computador, tanto por tablet ou celular, sendo muito versátil. E quais são as vantagens? Não precisa instalar nenhum programa, a atualização automática das alterações, trabalho em equipe facilitado e armazenamento integrado ao Google Drive. Então, como ele é da Google mesmo, você consegue acessar direto ali do Google Drive. Então, você tem uma maior facilidade. As aplicações: trabalhos acadêmicos, currículos, atas de reunião e documentos empresariais, tornando assim os textos profissionais. A estrutura de um documento profissional. Como organizar um documento? Uma boa estrutura facilita a leitura e ajuda o leitor a compreender as informações de forma organizada. Quais são os elementos principais? Título, introdução, desenvolvimento e conclusão. O título, ele identifica o assunto do documento, então ali você já vai puxar o seu público-alvo pelo título. A introdução, ela apresenta o tema e o objetivo. O desenvolvimento, ele contém as informações principais. E a conclusão resume as ideias e apresenta os resultados ou considerações finais. Então, esse é o corpo do texto de vocês. E os benefícios da organização: facilita a compreensão do conteúdo, torna a leitura mais agradável, transmite profissionalismo e destaca as informações mais importantes. Recursos importantes do Google Docs: ferramentas que facilitam o trabalho. O Google Docs ele oferece diversos recursos que te ajudam na criação, revisão e compartilhamento de documentos. Os principais recursos: os comentários, vocês conseguem sugerir alterações, deixar observação no documento, então você faz isso por forma de um comentário lá no documento. Modo sugestão: ele mostra as alterações propostas sem modificar diretamente o texto original. Então, você que fez o texto, você que vai editar ele, mas vai ter a sugestão com as alterações propostas. E o compartilhamento: ele permite que várias pessoas visualizem ou editem o documento. Quando você compartilha com alguém, aquela pessoa pega o acesso pelo link e ela consegue editar também, ou visualizar, você que controla essa parte. E o histórico de versões: registra as alterações realizadas e possibilita restaurar versões anteriores. E quais são os benefícios? Facilita o trabalho em equipe, por conta de ter o compartilhamento e cada um conseguir editar. Melhora o processo de revisão, até, por exemplo, na escola o professor consegue entrar e ele consegue revisar antes de ser entregue o texto final. Melhora o processo de revisão, evita perda de informações e aumenta a produtividade na elaboração de documentos. Os erros comuns na produção de texto.
O que deve ser evitado? Alguns erros podem comprometer a qualidade e credibilidade de um documento profissional. Os erros mais frequentes são os erros de ortografia e gramática, o uso excessivo de cores, fontes ou estilo diferente, fugindo muito do padrão, a falta de organização das ideias, texto muito longos e sem divisão em tópicos ou parágrafos, e não revisar o documento antes de compartilhar. Então, esses são erros muito frequentes, muito feitos, que devem ser evitados. E como evitar esses erros? Revisar o texto antes da entrega, então você lê o texto inteiro antes de enviar ou compartilhar. Utilizar o corretor ortográfico do Google Docs. Então, por exemplo, se você está digitando, você digita uma palavra errada, o Google Docs ele vê que você digitou errado e ele sugere a alteração para você. Então é só você clicar na alteração que ele muda a palavra. Manter um padrão de formatação, organizar o conteúdo em título e subtítulo. E qual a importância da revisão? A revisão ela ajuda a identificar erros e garante que a mensagem seja transmitida de forma clara e profissional. Então, sempre revise antes de compartilhar ou enviar o texto. Boas práticas na produção de textos profissionais. Como criar documentos de qualidade? Adotar boas práticas ajuda a tornar os documentos mais claros, organizados e profissionais. Quais são as recomendações? Utilize uma linguagem clara e objetiva, organize as informações em títulos e subtítulos, mantenha um padrão de formatação. Então, se você editou um parágrafo de um jeito, edita outro parágrafo de outro jeito, do mesmo jeito, no caso. Se você colocou uma fonte no título, coloca a mesma fonte no subtítulo. Não coloca aquelas fontes muito que fogem muito do padrão. Revise o texto antes de compartilhar ou entregar. Utilize recursos do Google Docs para colaborar e revisar documentos. Dicas importantes para vocês. Escreva pensando no leitor. Então escreva como se você fosse leitor, como se você fosse ler aquele texto que você mesmo produziu depois. Evite informações desnecessárias. Então escreva só o necessário no texto. Destaque apenas os pontos mais importantes. E mantenha o documento limpo e organizado. E os benefícios das boas práticas: melhor compreensão do conteúdo, comunicação mais eficiente, maior credibilidade profissional e melhor apresentação visual do documento, deixando assim o seu texto mais profissional. Resumo dos principais conceitos. O que a gente aprendeu nessa aula? O que é um texto profissional, a importância da clareza, organização e objetividade, o que é o Google Docs e suas principais funcionalidades, como utilizar a formatação para melhorar a apresentação dos documentos, a estrutura básica de um documento profissional, recursos de colaboração e revisão do Google Docs, erros comuns e boas práticas na produção de texto. Então, após essa aula, acredito que vocês devem ter aprendido todos esses conceitos. E as palavras-chave: escreva com clareza e objetividade. Sempre, nunca deixe de escrever com clareza e objetividade. Organize as informações de forma lógica, de uma forma que fique mais clara para o leitor entender, de uma forma que você entenda também. Utilize uma formação consistente. Então não fique mudando a formatação, use a mesma desde o início. Revise o documento antes de compartilhá-lo. Falei isso ao longo de toda a aula, então nunca se esqueça de sempre revisar. E aproveite os recursos colaborativos do Google Docs. É uma ferramenta gratuita, então aproveita tudo que ela tem para te dar, que assim você vai conseguir tornar seus textos os mais profissionais possíveis. Então, vamos colocar o conhecimento em prática. Próximos passos e conclusão. Agora é o momento de aplicar os conceitos aprendidos na produção de seus próprios documentos. As recomendações: crie documento utilizando o Google Docs, que é uma ferramenta gratuita, né? Como eu expliquei para vocês, então vamos aproveitar o máximo dela. Pratique a organização de informações em títulos e subtítulos, então sempre de forma organizada. Utilize formatação adequada para melhorar a apresentação. Como eu falei, não fique alterando a formatação, utilize a mesma desde o começo. Revise seus textos antes de compartilhá-lo, falei isso ao longo da aula toda, então isso fica de recomendação. E explore os recursos de comentários e colaboração. Então, conclusão. A produção de textos profissionais é uma habilidade importante para a vida acadêmica e para o mercado de trabalho. Com o uso adequado do Google Docs, é possível criar documentos claros, organizados e colaborativos. Então, pessoal, eu quero deixar um desafio para vocês também. Quero que vocês criem um documento da forma mais profissional possível, do tema à escolha de vocês, e seguindo todas as boas práticas que eu expliquei para vocês, cria esse texto que vocês vão enviar aqui
mas em breve para mim estar analisando todos eles. Então, muito obrigado. Essa foi a aula. Até a próxima.